Depois do diagnóstico de câncer, muitas de vocês travam e me perguntam: será que tá na hora de eu voltar a treinar? Eu posso treinar? E se eu pegar peso, vai prejudicar o meu tratamento? Então eu decidi trazer aqui algumas informações, mais ou menos umas 5 informações, uns 5 passos, que vão te ajudar a saber quando tá na hora de voltar a treinar ou não. Voltamos à programação normal com as canetas pra explicar pra você como isso vai funcionar. Bom, eu quero mostrar o meu braço aqui. E imagina que aqui você tem uma linha do tempo. Ó, linha do tempo. Aqui, antes do diagnóstico, e aqui, depois do diagnóstico. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que já treinavam antes e aquelas que nunca treinaram antes. Então, recebeu o diagnóstico de câncer, eu tô falando aqui de pessoas que eram ativas e pessoas sedentárias, certo? Bom, o que você tem que entender? Que quem já treinava antes tem um corpo que já conhece o esforço, que já conhece o peso das coisas, a respiração, que já sabe como funciona a musculação. E quem nunca treinou vai ter que aprender tudo isso agora, porque não dá pra ficar sem musculação como forma de tratamento do câncer, certo? Bom, então o que a gente tem que saber? Que os dois podem fazer musculação, tanto quem era sedentário quanto quem era ativo antes do diagnóstico. A diferença é a velocidade e o caminho que cada um vai seguir. O músculo, gente, precisa fazer força, porque a força é a capacidade que o seu corpo tem de empurrar, puxar, levantar, segurar, subir, descer, carregar sacola, carregar seu neto, carregar seu cachorro, andar na rua, carregar alguma coisa. Enfim, você precisa ter essa musculatura forte, porque é ela que vai te ajudar a fazer força. Bom, a musculação é o tipo de exercício que conversa com seu músculo e com seus ossos. Ela ajuda a manter a massa magra, a melhorar o equilíbrio, a melhorar a fadiga, a melhorar as suas condições ósseas, a diminuir a sensação de fraqueza e desânimo e a dormir melhor. Isso significa que ela vai te deixar muito mais preparada para enfrentar o tratamento e a própria vida, porque você vai envelhecer. E quanto mais a gente envelhece, mais fraco a gente fica. Musculação não é só estética, é tratamento e é longevidade. Você precisa de músculo, precisa de força. Pensando nisso, eu vou falar então 5 coisas que são essenciais pra você, que ainda não sabe se chegou a sua hora de treinar ou não, se depois do diagnóstico você pode, não pode, e aí, o que eu faço? Que horas eu começo de novo? Ou que horas eu inicio a minha primeira experiência com musculação? Primeiro, você precisa de uma liberação, que vem do seu médico, e segurança básica. O que significa isso? Eu tenho que saber se sua cicatriz já tá bonitinha, já tá normal, se você não tem febre, se você não tem nenhum outro sintoma que te impeça de fazer algum tipo de exercício. Pode ser um sintoma mecânico mesmo, muitas dores, ou região articular inibida de algum tipo de movimento. Isso tudo faz diferença pra gente propor um programa de treino que seja seguro e adequado pra você, pro seu atual momento de saúde e de tratamento, certo? Segundo passo, como tá a sua rotina, como tá o seu dia a dia? Se você consegue levantar, tomar banho sozinha, comer sozinha, limpar o seu próprio bumbum sozinha, significa que você também está apta para fazer musculação. Então, a gente só tem que começar. Porque existem alguns momentos do tratamento que essas coisas não acontecem. As pessoas também estão um pouco mais debilitadas, estão se recuperando de uma cirurgia. Então, se você já tá conseguindo fazer suas atividades diárias, sua rotina normal, bora, é agora, é a hora. Terceiro, você aceita começar de leve. Porque tem gente que se frustra em começar do começo, em começar pequenininho. Por quê? Você tá recomeçando, o seu corpo precisa se readaptar. E a musculação tem que ser leve e progressiva. Você não vai ficar pra sempre segurando um quilinho. Mas a gente precisa começar com um quilinho, com 2, com 3, com 4. E aí tudo vai subindo, tá? Não dá pra voltar ao que você era antes. Não dá pra fazer 51 km de corrida. Não dá pra pegar a barra de 50 kg de cada lado e ficar lá, ó, seu bíceps não aguenta. Certo? Então você precisa saber que vai começar, mas é começar pequeno. Quarto, como é que você reage a um treino teste? Então a gente te coloca pra treinar, pra fazer alguns movimentos. E aí nós vamos ver como é que você se sente. Você sente bem? Tá legal? Gostou? Ficou bem depois? Deu certo? Com aquelas cargas, com aquela pausa, com aquele volume de treino? Pô, Andressa, deu certo. Tô feliz, tô bem, me senti melhor. Pronto. Então a gente consegue, agora depois desse ensaio, produzir uma coisa ampla para que você adira e seja constante. Gente, exercício bom é exercício feito. Exercício bom é exercício todo dia. Exercício bom é aquele que você consegue fazer, não aquele que fica só aqui nas suas ideias. Ah, mas eu acho que eu vou. Não, tem que fazer. E por último, não é só, pode ou não pode? Não, é com quem e como. Você precisa ter uma prescrição adequada feita por um profissional de educação física especialista em oncologia. Não dá pra você chegar e fazer qualquer coisa. E como é que você vai fazer? Esse profissional que vai te ensinar o caminho das pedras para que você não tenha nenhum risco, nada que prejudique o seu tratamento, para continuar seguindo o tratamento e se beneficiar de um programa de exercícios.